Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? A saga Android de Dragon Ball Z é uma das sagas mais famosas e icônicas da franquia. E em Dragon Ball Z nós temos um filme que foi protagonizado pelos androides que não apareceram na linha original. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre esse filme. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hyper, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o filme logo começa com uma recapitulação da morte do Dr. Gero pelas mãos do 17. E eu devo dizer que essa parte especificamente tá muito bonita visualmente falando. É claro, se você ignorar esse olhar bizarro da 18. E o narrador nos fala que mesmo depois da morte do Gero, o computador dele continuou trabalhando nos androides. Logo após isso, como de costume nos filmes de DBZ, nós temos a abertura rolando. E ao filme começar, nós somos levados a um concurso de beleza, onde lá estão Trunks, Kuririn, Oolong e Mestre Kame. Bom, os dois últimos era meio óbvio que estariam aí, mas literalmente só tem eles esperando. Pra que fazer fila? Mas pelo menos eu acho legal o diálogo onde o Kuririn fala sobre a inocência do Trunks do futuro, já que ele simplesmente é um dos personagens mais educados de Dragon Ball, pelo menos o do futuro. E depois da gente descobrir um pouco sobre o quão tarado é o Kuririn, a gente vê que o Goku, Gohan e Tite estão fazendo compras. E a Tite obviamente é extremamente insuportável, como em todas as versões dela. Vagabunda d'alva. Mas pelo menos para compensar isso, nós vemos explosões num lugar cheio de pessoas inocentes. Eu sei que isso não é bom, mas é melhor do que ver a Tite. E brincadeiras à parte, falando sério aqui, os androides até que são bem educados, eles estão simplesmente andando em linha reta. Se você tirar a parte que eles acabam destruindo tudo em seu caminho, eles não são tão ruins assim. E enquanto Goku e seus amigos estavam comendo, os androides simplesmente aparecem e destroem tudo. Então esquece o que eu acabei de falar. Mas pelo menos essa cena é bem legal, porque o Goku simplesmente salva as pessoas que estavam ali, demonstrando que ele é sim um herói, não é mesmo? Mas vendo essa cena eu só tenho uma dúvida. Por que a Toei capricha tanto quando vai desenhar as figurantes? Eu acho legal que o Goku meio que lidera os Guerreiros Z pra saírem dali. E adivinha só, eles têm respeito com ele. E apesar desse filme ter alguns frames mal desenhados, eu acho que a animação por si só desse filme é bem bonita. Aí esse carinha começa a beber óleo de motor, eu acho. O que será que um robô bebe? Curiosamente, o Goku acaba confundindo esses aí com os androides que o Trunks mencionou. O que faz sentido, porque nessa parte da história ele ainda não encontrou a 18 e o 17. E a luta desses três é até que bem interessante. Como eu mencionei anteriormente, essa animação acaba tendo alguns frames feios, mas no geral é bem dinâmica. Temos vários momentos deles voando e passando pela cidade, e até mesmo destruindo parte dela, até que o Trunks do futuro chega e avisa que seria melhor eles saírem dali, porque talvez mais pessoas inocentes morreriam. E sendo sincero, a única coisa que me incomodou nessa cena são esses movimentos estranhos que o Goku faz no céu. Vem comigo! E vendo isso, sabe o que o Gohan faz? Isso mesmo, ele decide agir, falando que não poderia deixar o pai dele lutar sozinho. Nisso, a chata de galocha entra lá enchendo o saco falando que ele deveria estudar e blá blá blá. Mas adivinha só, o Gohan deu a melhor resposta possível, ressaltando que a vida do pai dele era mais importante que aqueles estudos. E chega a ser impressionante como o Gohan criança é mais maduro que o Gohan adulto. Por isso, atualmente é minha versão favorita do personagem. Bom, e vocês se lembram daquele computador que ainda estava trabalhando nos androides no começo do filme? Ali tinham 3 cápsulas, e aqui finalmente a terceira foi aberta, nos revelando o nosso querido Android 13. E apesar de aparecer só a silhueta dele, eu acho essa cena sensacional. E eu achei curioso que nesse filme aqui, o lugar isolado que eles vão lutar é um lugar de gelo. Geralmente é sempre num deserto, então eu curti a criatividade. Eles continuam lutando, até que escutam uma voz falando no fundo, e adivinha só, é ele mesmo, o Android caminhoneiro. E eu realmente acho muito legal o design do Android 13. Eu não sei se foi de propósito, o fato dele parecer muito uma versão mais nova do Gero, mas ainda assim no meu headcanon ele é. E eles acabam explicando todo o plano de vingança do Dr. Gero, e como eles eram capazes de fazer tudo para poder matar o Goku. E eu gosto muito da cena que ele tenta ameaçar o Trunks. Porque temos ordem de matar todo aquele que tentar proteger Goku. E você acha que vai poder comigo? E a surra, ou melhor, luta que ele tem com o Android 14 e 15 é bem interessante. Quase todos os filmes do Z têm uma boa coreografia, e esse aqui não passa vergonha. E outra coisa que eu acho muito interessante que os filmes do Z também fazem é levar a luta pra água, algo que infelizmente não é possível no canon, já que pelo visto os Saiyajins têm pulmões muito fracos. E então o Android simplesmente realiza o sonho do Rei Cold, que é simplesmente pegar a espada do Trunks e usar contra ele. O que for.
foi? Está com medo de mostrar a sua espada? E eu sei que eu tinha criticado anteriormente, mas vendo pela segunda vez esse movimento até legal, pois ele realça a velocidade do Goku. Ou é preguiça dos animadores fazendo ele voando. De qualquer forma, o Android 13 ataca o Goku e aqui o Vegeta tem uma entrada muito triunfal. E como ainda estamos na saga Android, o Vegeta continua com esse papo de que ele só vai salvar o Goku porque ele quem vai matar ele depois. E a mando do Android 13, o 15 acaba indo cuidar do Vegeta. E ele continua sua luta contra o Goku de uma maneira muito incrível. No ponto de que eles até conseguiram colocar GIFs na luta de uma maneira que ficasse interessante. Eu só acho meio estranho que o Vegeta grita no meio da batalha, mas a voz dele não tá exatamente como a do Vegeta. E é aqui onde o título do filme finalmente vira realidade, porque o nome do filme, caso vocês não saibam, é Os Três Super Saiyajins. E adivinham só, os três se transformam em Super Saiyajin, mas não muda quase nada na luta deles. Sinceramente, eu sempre achei o multiplicador do Super Saiyajin muito estranho. A única saga que ele realmente parece multiplicar bastante é na saga Frieza, porque de resto parece simplesmente insignificante. Se o Super Saiyajin realmente for 50 vezes, você tá querendo me dizer que o Android 13 é 50 vezes mais forte que o Goku base, e que mesmo assim eles estavam tendo uma batalha justa, e o Goku ainda por cima não teve velocidade o suficiente para pegar o ataque do Android 13 e proteger o Gohan. Mas felizmente o Verme Verde estava aqui e protegeu ele. Enquanto isso, tanto o Vegeta quanto o Trunks tiveram cenas muito interessantes. O Vegeta basicamente foi derrotado até o Android perceber que na verdade ele quem foi derrotado, e o Trunks simplesmente corta o Android 14 e fica lá parado, até que ele corre atrás do Trunks e aí sim é cortado. E eu acho interessante que aqui é a primeira vez que a Toei implementa esse negócio de fusão de Android, e por isso provavelmente essa ideia foi reutilizada lá no Super Android 17. Sinceramente, ele perdeu um pouco do carisma que tinha como Android 13, mas pelo menos ele dá um soco nos ovos do Goku. Além do mais, é sempre bom ver o Gohan apanhando. E assim, é impressionante como quase todas as vezes que a Genkidama aparece nos filmes, ela é muito bonita. A cena em si e o próprio tema da Genkidama, até mesmo a fotografia do filme, é tudo muito bonito e o suficiente para te deixar emocionado. A única coisa que estraga um pouco a imersão é o Trunks falando que o Android 13 não existe no futuro porque o Goku matou ele, sendo que a gente sabe que são linhas do tempo diferentes, o que é feito nessa não vai afetar a do Trunks. E aqui nos é apresentado um conceito que só foi usado pelo Akira lá na saga Buu, que é basicamente usar o Super Saiyajin junto da Genkidama, e não tem muito o que dizer, essa por si só já é uma cena muito bonita. E os filmes não têm preguiça de mostrar a verdadeira força dos personagens, então você vê ele destruindo tudo ao redor antes de finalmente destruir o Android 13. E o Goku tava tão forte, mas tão forte, que ao tentar socar ele, as suas mãos simplesmente começaram a desintegrar, fechando finalmente uma cena absolutamente cinema. E aqui é basicamente o final do filme, não tem muito o que dizer, todo mundo acorda bem e terminam o filme rindo. Eu só queria dar ênfase no detalhe de que o Kuririn fala que o Goku provavelmente estava inconsciente, e o próprio fala que não se lembra de nada que aconteceu enquanto ele estava fazendo a Genkidama. Agora eu me pergunto, será que eles tinham alguma coisa planejada para isso, tipo algum outro filme que eles queriam construir aqui? De qualquer forma, de todos os filmes que eu analisei no canal, eu ainda não tô entendendo todo esse hate por cima dos filmes do Z. Esse aqui, por exemplo, é um dos mais chatinhos e esquecíveis, mas mesmo assim é legal. A galera sempre fala como se não, os filmes do Z são horríveis e sei lá o que, mas pouquíssimos realmente foram um desafio para eu assistir. Esse filme tem uma animação boa, apesar de ter alguns frames meio estranhos. A personalidade dos personagens está bem captada aqui, ao menos se você pegar eles nessa respectiva época. Além do mais, eu curti muito esse conceito do Android 13, 14 e 15. É claro, poderia ser mais bem trabalhado, mas é um filme de 40 minutos. E apesar de parecer pouco, eu gostei bastante do Android 13. E por último, mas não menos importante, a cena da Genkidama é bem legal, icônica e conceitualmente maneira. Só que é isso, né? Um filme normal do Z. Não tem muito mais pra onde ir, então ele vai receber uma nota 6. Mas, enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar se sentindo um pouco deslocado na sua vida. Você pode pensar que não tem mais propósito e que está fazendo tudo errado. Ou até mesmo pensar que nunca mais vai conseguir evoluir. Mas eu quero que você saiba que esse sentimento é passageiro. Pode parecer que não, mas toda fase ruim ainda assim é só uma fase. Mas no final de tudo você continua tendo valor. E você pode não acreditar em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que
que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!